bateu de frente com a palavra viva. Se tu és o Cristo, mande que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus diz, mas lá em Deuteronômio 8 também está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pode faltar o pão, mas não pode faltar a palavra, porque o pão vem por causa da palavra. O milagre acontece por causa da palavra. Sem a palavra, sem vida. O que diz Romanos 10:17? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí mais uma vez o tentador vem e diz, olha, mas está vendo aí, se te lançar daqui abaixo, está escrito, ele também conhece a palavra, só que não obedece, só que não submete, mas está escrito que se te lançar daqui abaixo, dará ordem aos teus anjos a seu respeito. Não está lá no Salmo 91? Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quem tem a palavra, anda em temor. Quem tem a palavra, anda em obediência. Quem tem a palavra, medita nela de dia e de noite com propósito. Não medita apenas para aprender, para saber, para conhecer, mas medita para viver, para praticar, para obedecer. Aleluia, glória a Deus. É importante. Quantos tem um exemplar da Escritura? Tem a Bíblia Sagrada? Aí deixa eu te fazer uma pergunta, não responda para mim não, responda para si mesmo. Quantas vezes você já leu a sua Bíblia? Ou você não sabe que a Bíblia é para ler de Gênesis a Apocalipse? Quantas vezes você leu a Bíblia que você tem? A gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, por que não ter prazer nela? E nela meditar de dia e de noite, nela meditar em todo o tempo. Ela só tem 31.173 versículos. 66 livros apenas. Por que não lê-la toda? Eu leio assim, uma hora eu leio um livro, outra hora eu leio outro. Não, está errado. Como é que a gente vai falar do que não sabe, vai pregar o que não se conhece? A gente tem que ter convicção da nossa fé em Cristo Jesus. O que nos traz a convicção em Cristo Jesus ainda é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Se pedir prova da sua fé, que prova você vai dar? Todo ano eu compro uma Bíblia nova, porque aí aquela eu já li, eu já guardo aquela e compro outra. Se eu falar aqui que li 18, 20, mas bem umas 15 vezes eu já li. E cada vez que eu leio, mais eu me interesso. Cada vez que eu leio, mais eu me interesso, porque mais sacia a minha alma, mais me fortalece, mais me anima, mais alegra o meu coração. Mais Deus traz a revelação da sua palavra à minha vida, mais eu passo a conhecer, intimidade de ter com o Senhor da palavra. A gente fala que estamos esperando Jesus voltar para ir para o céu, mas como que a gente vai para o céu se não sabe nada do céu, não conhece nada do céu? É por isso que muitos não têm anelo pelo céu, não têm desejo do céu, nem se prepara para ir para o céu, não sabe nada do que vai encontrar lá, mas se lesse a Bíblia revelaria. Amado, não tenha apenas um exemplar das Escrituras, não. Mas faça uso da Bíblia que você tem. Jogue, sois fortes. Por quê? Porque a palavra de Deus está em vós. Então o jovem que é mais do que vencedor é o jovem alicerçado na palavra. O cristão que resiste os dias maus, que suporta a tentação, que vence a tribulação, é o cristão que está firmado em Deus e no poder da sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Aprenda isso, é a palavra que nos faz vencer. Jesus mandou o discípulo entrar num barco e ir adiante, atravessar para o outro lado. E ele foi para o monte orar. No cair da tarde, já anoiteceu, surgiu um vento forte, agitou as águas, começou a encher o barco d'água. E eles começaram a se apavorar como homens naturais, começaram a se preocupar, a se atribular. Aí Jesus veio andando sobre as águas.
E eles olharam e o medo confundiram Jesus com um fantasma que nem existe. Aí Pedro pergunta: Senhor, é tu mesmo? Sou eu, Pedro. Se é o Senhor, me manda ter contigo. Palavra. Jesus liberou a palavra. Então vem, Pedro. Pedro sai de dentro do barco. Imagine Pedro olhando para aquelas ondas agitadas, vento forte. Mas ele sai de dentro do barco e começa a andar sobre as águas. Por que Pedro estava andando sobre as águas? Porque ele estava andando na autoridade da palavra do Senhor. Quem chamou garante, quem chamou sustenta, quem chamou mantém de pé, quem chamou nos faz permanecer firme. Porém, é necessário continuar olhando para quem chamou. Alguém pergunta: mas espera aí, Pedro não começou a afundar? Sim. Mas o que levou Pedro a começar a afundar? Foi deixar de olhar para quem o chamou. E quantos hoje estão afundando, estão perecendo, estão se perdendo? Porque começaram a olhar para a direita, para a esquerda, para o fulano, para o ciclano, para o bertano. Estão olhando para tudo, menos para quem o chamou. Menos para quem o chamou. Porque quando Jesus disse: vem Pedro, e Pedro foi, o vento continuou contrário, o vento continuou forte, as ondas continuaram se levantando e Pedro continuou andando. O cenário não mudou nada. Então, se o cenário não mudou, por que ele começou a afundar? Simples. Enquanto a gente caminha olhando para Jesus, o vento sopra, as dificuldades surgem, o mal aparece, as necessidades, a dor. Seja qual for a situação, se está olhando para Jesus, está caminhando. Se está olhando para Jesus, está suportando. Se está olhando para Jesus, está vencendo. Porque quem chamou foi Ele, quem levantou foi Ele, quem mandou foi Ele. Então Ele garante. Quantos creem nisso? Aleluia! Então continue olhando para Jesus. Aí Pedro olha e clama: Senhor, tem misericórdia de mim. E aí Jesus pega na mão dele e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? E coloca Pedro de novo dentro do barco. Lembra de Romanos 10:17? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Aí Paulo, lá em Romanos 8:31 em diante, o cântico de vitória, ele vai dizer: o que nos separará do amor de Cristo? Porque se foi Cristo que chamou, Ele capacita o chamado, Ele fortalece, Ele anima, Ele sustenta, Ele orienta. O que nos separará do amor de Cristo? A fome, a nudez, a espada, o perigo? Olha que só são situações no âmbito natural, tá? E por que essas coisas afastam de Cristo? Desanima, frustra, faz deter, separar. É porque a gente não atentamos, que nós deixamos de olhar para a palavra de Deus. Não lê mais como antes, não medita mais como antes, não tem mais prazer como antes. Antigamente priorizava a palavra de Deus. Antigamente, era a palavra. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio da palavra, vai estar cheio da presença de Deus. Quantos já não sabe nem mais onde anda a sua Bíblia? Eu guardei minha Bíblia, nem lembro onde coloquei. Aí eu vou ver na Bíblia do celular. A Bíblia é para ser lida constantemente, diariamente. É para ser meditada, é para a gente ler texto, contexto, analisar, se familiarizar com a palavra de Deus. Não tem outra forma, meio jeito de se aproximar de Deus, se não for pela sua palavra e pela oração. Sem Bíblia, sem oração, sem comunhão. Sem Bíblia, sem palavra, sem presença de Deus. Sem Bíblia, sem oração, sem intimidade com Deus. Sem Bíblia, sem oração, sem revelação de Deus. Deus tem prazer em se revelar aos seus.
Deus tem prazer em se comunicar com os seus, mas os seus que têm prazer em se comunicar com Ele. Amados, em nome de Jesus, entenda uma coisa: a palavra do Senhor, ela é uma afirmativa baseada em várias referências bíblicas que compartilha a ideia de que a palavra de Deus é verdadeira, justa, infalível. Aqui estão algumas dessas referências que eu quero ler com vocês. Mas antes, eu quero chamar a sua atenção para João capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, no versículo de número 32. Eu ouvi tanto ímpio falar isso, né? Depois que começaram a fazer disso aí um jargão. Conhecereis a verdade vos libertará. Até não crente eu ouvi falando isso, né? E ouço isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o que estamos fazendo para conhecer a verdade? Se alguém não sabe, a verdade é Cristo. E ninguém, não conheço ninguém que tenha tido um real encontro com Cristo, que não nasceu de novo, que não se tornou nova criatura em Cristo Jesus, que as coisas velhas se passaram na sua vida e tudo se fez novo. Olha Nicodemos. Nicodemos teve um encontro com Jesus, e Nicodemos nasceu de novo. Jesus disse: olha, bom mestre e tal, né, querendo bajular, Jesus foi direto: necessário é nascer de novo, Nicodemos. Mas como eu, sendo um homem velho, posso nascer de novo? Não tem como entrar no ventre da minha mãe, nascer da água e do Espírito. Não basta ser crente, não basta ser pastor, não basta ser da Assembleia, não basta ser membro, não basta ser obreiro. Necessário é nascer de novo. Necessário é nascer de novo. Não se acomode com o apelido de obreiro. Ah, eu sou o pastor Marcelo. Não, todo dia eu estou buscando ser nova criatura em Cristo Jesus, ser lavado e remido no seu sangue, porque no céu não entra bagagem, no céu não entra pecado, e ninguém vai entrar no céu ostentando, sustentando um título. Não, vai entrar no céu porque serviu e serviu bem o Senhor aqui na terra. Ele vai chamar, não vai chamar: vem pastor, não. Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, e recebei por herança o que está preparado para vós. Vós quem? Que nasceu de novo. Aleluia. Que deixou ser lavado e remido. Como está em João capítulo 13. Jesus pega uma toalha, pega uma bacia com água e falou: eu vou dar uma lição para eles. Vou ensinar algo a eles, na prática. Vou fazer um serviço do servo do servo, né? É como ter o ajudante e o ajudante geral. Então, geralmente, os ricos tinham um criado do criado, né? Que era o auxiliar do criado. E qual era a missão dele? Lavar os pés da visita. Eles usavam sandália, muitas vezes vinham um cavalo a pé, e chegavam na casa, geralmente era tudo tapete, tirava a sandália, lavava-se os pés, depois entrava. Aí Jesus pegou a toalha, pegou a bacia, Pedro ficou só observando. Pedro era afoito, Pedro falava primeiro para pensar depois. Aí Pedro está lá analisando: peraí, mas isso aí não é serviço de servo, isso aí não é serviço de mestre. Aí Jesus vai e começou a lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro vira, né, se achando, e diz: Senhor, tu és mestre. Sim, Pedro, eu sou. Ou seja, tu é o maior entre nós. Eu sou. E tu não vai me lavar os pés. Aí Jesus disse: Pedro, o demais tudo está limpo, necessário lavar só os pés. Limpo do quê? Pela palavra de mim que tens ouvido. Mas se você não deixar eu te lavar, você não tem parte comigo. Se você não deixar eu te lavar, você não tem parte comigo. Então eu vos aconselho, igreja, deixe ser lavado pela palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus te lavar. Deixe a palavra de Deus te libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha a oração que ele faz em João 17:17.
Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Amém. Não ande com a Bíblia sem buscar conhecer o que contém na Bíblia. Porque a Bíblia tanto fala de salvação como fala de perdição, de vida eterna como de morte eterna, de bênção como fala também de maldição. Não tem a Bíblia para a sua perdição, não tem a Bíblia para a morte eterna, não tem a Bíblia, né, apenas para dizer que é crente. Você tem a verdade, mas insiste em permanecer na mentira. Deixa a mentira e venha para a verdade. Deixa as trevas e vem para a luz. Deixa o mal enquanto é dia, enquanto é tempo, e se converta a Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu poderia citar aqui várias passagens lindas da Bíblia para massagear ego, para alimentar eu, para satisfazer a carne de alguém, mas eu não fui chamado nem levantado para isso. Eu fui chamado por Deus, eu tenho convicção de quem eu sou e quem me chamou e quem me colocou aqui. Então o meu compromisso não é com nenhum de vocês. O meu compromisso é com a palavra de Deus. Quem aí pode me salvar? Ninguém. Quem aí pode perdoar os meus pecados? Ninguém. Quem aí pode me levar para o céu? Ninguém. Mas Jesus pode, Ele quer fazer isso. Aleluia. Não troque a comunhão com Ele, mas seja amigo dEle. Lá em João 15, 14, Ele diz: vós sereis meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Por que não obedecê-lo? Por que não fazer o que Ele manda? Para chegar no céu, para ter vida eterna, para estar debaixo da bênção dEle, da proteção dEle, do cuidado dEle. O mundo já é no maligno, o mundo está se perdendo, as pessoas estão perecendo. Mas quem é amigo de Jesus está guardado por Ele. Quem é amigo de Jesus tem livramento. Quem é amigo de Jesus tem escape. Quem é amigo de Jesus tem sempre uma porta aberta. Aleluia. Não troque a sua comunhão com Cristo por nada desse mundo. Não vale a pena. Nada nesse mundo vale a pena. Nada. Porque o único que tem poder de matar esse corpo e lançar a alma no inferno é Jesus. Mais ninguém. Então, às vezes ficamos preocupados com a amizade do fulano, ou a amizade com Bertano, o amor de Cicrano, e desprezamos a Cristo e a sua palavra. Abrimos mão da sua vontade para com as nossas vidas. E depois se perde, depois perece. Por quê? Porque rejeitou o verdadeiro amigo. Rejeitou aquele que de verdade nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Sem a gente dar nada, Ele deu o seu Filho único, por amor às nossas vidas. Qual o propósito? Nos resgatar das trevas e nos trazer de volta para a sua luz e para a sua comunhão com Ele. Então seja amigo dele. Como que eu me torno amigo de Jesus? Comece a orar e ler Bíblia, e aí Ele vai se revelar a você. Vai revelar a boa, agradável, perfeita vontade dele para a sua vida. Ele vai te direcionar, vai te orientar, vai te ajudar a ser firme, constante, atuante, vai te livrar do mal, vai te livrar, né, das obras frutíferas da carne, porque a palavra era como uma espada de dois gumes, como está lá em Hebreus. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, ela lava, ela limpa, ela purifica, ela santifica, ela regenera, ela transforma, e ela nos dá vida e vida com abundância. Aleluia. Amados, lá em Provérbios 30, no versículo 5, a Bíblia vai dizer: toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que nele confiam. Aleluia. A palavra de Deus é escudo. Por isso que a gente vê tanto crente setado. Se você não sabe, nós estamos numa guerra. Segundo Efésios 6, a nossa guerra não é contra o fulano nem contra o Bertano. A nossa guerra não é contra Cicrano, não é contra A, B, C, quanto se declara inimigo, quanto se opõe. Não, a nossa guerra não é contra elas nem contra eles. A nossa guerra é contra principados, potestades, legiões, hostes espirituais da maldade, que habitam na região celestial. Então Ele direciona dardos inflamados, setas que voam de dia. E o que nos livra desses dardos, o que nos livra dessas setas, é o escudo, que é a palavra de Deus. Então, seja escudado na palavra de Deus.
Este versículo reafirma a pureza da palavra de Deus e como ela serve como uma proteção para aqueles que confiam nele. Aí vem a seta, turbar sua mente, colocar dúvida, medo, insegurança, depressão, opressão, induzir ao pecado. Mas a palavra de Deus está na sua mente, no seu coração. Amém. Aí a gente lembra no salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por que você não faz? Por que você não vai? Por que você não fala? Por que você não faz? Porque Jesus me salvou. Jesus me libertou. Mas você falava, você fazia e disseste bem, eu era, agora eu não sou mais. Por quê? Porque agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Mas eu conheço um monte de gente que é da igreja, que é tudo da Assembleia igual você não. Da Assembleia de Deus todo mundo pode ser, mas ser de Jesus Cristo é uma tomada de decisão. É pessoal, individual. Não basta ser da igreja, tem que ser de Cristo. Para ser de Cristo tem que ser de acordo com a sua palavra. Eu também já fui da igreja, já cantei em conjunto da igreja. Só que um dia eu entendi que não bastava ser da igreja, tinha que ser de Cristo Jesus. Só sendo de Cristo que faz a diferença. Ser da igreja não faz a diferença, mas ser de Cristo faz diferença. O diabo não teme quem é da igreja, o diabo teme quem é de Jesus Cristo. O mundo não está nem aí para quem é da igreja, ainda mais quem se detém no caminho dos pecadores e assenta a roda dos escarnecedores. Mas quem obedece a palavra de Deus, medita nela de dia e de noite, tem o cuidado de viver e de praticar, esse eles têm. Ó, a irmã aí, rapaz, vigia aí, respeita o irmão. Ah, mas fulano também é irmão, vocês não falam não, ele é irmão, isso aqui não é irmão, isso aqui é cristão. E aí, qual escolha a gente tem feito? Se é apenas mais um na multidão, se é apenas mais um crente, ou se é um cristão? Oh, glória a Deus, domingo já se foi, fui para a igreja, agora eu vou para casa ver meu Fantástico, amanhã eu vou para casa. Não, o cristão, que ele é aqui, ele é lá fora. Ele teme a Deus aqui e teme muito mais lá fora. Ele vigia aqui e vigia muito mais lá fora. O cristão representa o reino. O cristão, ele provoca sede, o cristão, ele salva. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Se não está salgando, se não está sendo luz, se preocupe. Se preocupe. Porque o cristão, ele tem que ser diferente. Porque assim ele fará a diferença. Obrigado. Vamos lá. Salmo 119. Olha que versículo lindo. 160. Salmo 119, no versículo 160 do Salmo 119. Olha o que Deus fala conosco nessa noite. A soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justiças, justas decisões, é eterna. Ei, a melhor coisa para mim e para a sua vida é aceitar as decisões de Deus para nós. Deus pode dizer sim, não ou espera. Se Deus falar não, glorifica a Deus. Se Deus falar sim, glorifica a Deus. Se Deus dizer espera, glorifica a Deus. Porque seja sim, seja não, seja espera, Deus sempre tem o melhor para aqueles que nele confiam. Aleluia! Aleluia! Mas isso é necessário crer. Orei, e Deus não me deu vitória. Mas assim mesmo eu vou glorificar a Deus. Por que Deus não deu? Porque não era chegada a hora, porque não era o tempo.